Você se sentaria na mesma cadeira onde um portador do vírus da AIDS sentou? No Dia Mundial de Combate à Doença, uma grave constatação: o preconceito ainda existe. Numa das estações de metrô mais movimentadas de São Paulo, a missão desta câmera escondida era registrar o preconceito. A gente fez um adesivo escrito, aqui sentou uma pessoa com AIDS. A gente colou, a gente decidiu colar no banco, a gente fez em forma de seta. A reação das pessoas você vê agora, em primeira mão. Esta é a nova campanha do Ministério da Saúde para acabar com o preconceito contra portadores do vírus HIV. Sentar aonde pessoas com AIDS sentam, usar o mesmo copo ou banheiro, não transmite o vírus da AIDS. O porteiro José Carlos foi o escolhido para encerrar a propaganda. Raciocinei rapidamente, eu ainda dei risada pra senhora que estava ao lado aí, falei, tá vendo que bobagem, hein? Fiz questão de sentar e de tirar a etiquetazinha e jogar no lixo, mas eu me senti bem fazendo isso. Não posso dizer assim que eu sou bem informada, mas o pouco que eu sei, eu acho que é o suficiente para me poder tratar uma pessoa que tem AIDS, tratar ela bem, sabe? De acordo com a produtora responsável pelo filme, cerca de 150 pessoas leram o aviso. Apenas 6 sentaram. Apesar de tantos anos de campanhas de esclarecimento, muita coisa ainda não mudou. O que não mudou, mudou menos, foi o preconceito envolvido. Ainda hoje, há pessoas que veem o HIV com uma sentença de morte imediata. Mas essas pessoas estão erradas. Hoje, graças aos novos tratamentos, um diagnóstico de HIV positivo não é mais uma sentença de morte automática. Um bom exemplo disso é Luiz Carlos de Oliveira. Ele contraiu o vírus da AIDS antes mesmo dos cientistas saberem que doença era essa. 23 anos vou fazer de HIV. Não era para Luiz Carlos estar vivo. Ele ficou tão doente que chegou a pesar 38 quilos. E aí comecei a me preparar para a morte, né? Eu vendi um apartamento que eu tinha e saí de um emprego e comecei a viajar pelo mundo, esperando que talvez eu fosse morrer em qualquer lugar do mundo. Mas passaram os anos e ele não morreu. Em 96, surgiu uma nova geração de remédios, os inibidores de protease, e Luiz Carlos recuperou a forma. Em tese, uma pessoa infectada pode ter uma sobrevida absolutamente idêntica de uma outra pessoa da mesma idade, classe social não infectada. O que muita gente não sabe, difícil para os portadores do HIV é conviver com os efeitos colaterais dos remédios. Eles mudam a forma corporal da pessoa, eles mudam a fisionomia da pessoa. Com a medicação, com o tempo você vai tomando, você tem espasmos, você tem convulsões. Nos Estados Unidos, o país que mais investe em pesquisas sobre AIDS, cientistas continuam desenvolvendo novos remédios, mas principalmente apostando na criação de uma vacina, como mostra o correspondente Luiz Fernando Silva Pinto. Os Estados Unidos gastam mais de 14 bilhões de dólares por ano em pesquisa, prevenção e tratamento de AIDS. Desse total, quase 3 bilhões de dólares são controlados por um médico aqui, nos Institutos Nacionais de Saúde americanos. Ele é o Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto de Combate a Alergias e Doenças Infecciosas. Daqui, desta sala, ele coordena pesquisas em todo o mundo visando o desenvolvimento de remédios e vacinas contra a AIDS. O senhor acredita na possibilidade de uma vacina ser desenvolvida a curto prazo? O Dr. Fauci diz que a ciência está fazendo progressos. Se estivéssemos num beco sem saída, eu não hesitaria em dizer. No entanto, o vírus da AIDS é muito diferente de outros, como os causadores da polio e do sarampo. Com essas doenças, os cientistas observaram que havia um pequeno percentual da população capaz de eliminar naturalmente as infecções. Esse mecanismo de defesa foi desvendado e, a partir daí, as vacinas foram desenvolvidas. No caso da AIDS, isso não acontece. Até hoje, não foi registrado um único caso de alguém que tenha eliminado naturalmente o vírus HIV.
Mas pode haver uma outra saída. Quem está à procura dela é um cientista que faz parte da história da pesquisa da AIDS, o Dr. Robert Gallo, co-descobridor do vírus HIV, juntamente com o pesquisador francês Luc Montagnier. Segundo o Dr. Gallo, já se sabe há vários anos que existe um pequeno número de pessoas de raça branca que é portador de uma mutação genética que as torna ou resistentes à infecção ou faz com que o vírus HIV não seja capaz de se instalar totalmente. A compreensão desse mecanismo, acredita Robert Gallo, é o que pode levar ao desenvolvimento da vacina contra a AIDS. Os cientistas também apontam progressos na pesquisa de novos remédios contra a doença. Anthony Fauci explica que este ano começaram os testes com uma droga chamada T20, que vem se mostrando capaz de bloquear a fusão do vírus HIV com a célula. Nenhum dos dois cientistas arrisca fazer uma previsão de quando teremos uma vacina, mas eles afirmam, para aquelas pessoas que têm acesso aos tratamentos mais modernos, a AIDS não é mais uma sentença de morte. Nesses casos, que infelizmente ainda são minoria no mundo, a AIDS já é uma doença crônica. Uma doença ainda muito grave, mas crônica. O que não significa que podemos baixar a guarda, especialmente a geração que está começando a vida sexual agora. Então, para muitas pessoas mais jovens, por não terem visto pessoas morrendo de AIDS, elas não têm o medo da AIDS que as pessoas tinham e falsamente acreditam, se eu adquirir, o máximo que faz eu tomo o tal do coquetel e vou ficar legal. Nessas 2 décadas em que aprendemos a conviver com o vírus da AIDS, uma outra coisa certamente não mudou, nem vai mudar tão cedo. Use camisinha. O meu desejo é que as pessoas não se contaminem mais. Que as pessoas se protejam, que o único método de se proteger é usando a camisinha. Manifestações pelo mundo. Em vários países houve atos pelo Dia Mundial de Combate à AIDS. A China lançou hoje uma campanha dirigida a 1 milhão de estudantes. Na África, onde 30 milhões de pessoas estão infectadas, o ex-presidente Nelson Mandela falou para líderes de comunidades tribais e o bispo Desmond Tutu disse que o continente venceu o racismo e vai vencer a AIDS. Aqui no Brasil, o Dia de Combate à Doença também foi lembrado em várias cidades.